Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias, informações do Mengão queridão de uma maneira diferente da que vocês estão habituados a ver. Aqui no Resenha Rubro-Negra, nós gostamos de trazer estatísticas, mostrar jogos, mostrar números do Flamengo e de seus adversários. Como vocês bem sabem, o Mengão queridão está se preparando para jogar Libertadores da América. O primeiro jogo é contra o Alcas, equipe do Equador, e o Flamengo vai enfrentar uma altitude de 2.850 metros acima do nível do mar. É uma situação preocupante, principalmente porque nós teremos antes o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. E há uma dúvida já no Conselho de Futebol do Flamengo e também entre muitos torcedores rubro-negros da estratégia que deverá ser adotada para esses dois jogos. O Flamengo joga nesse final de semana contra o Fluminense, no sábado, e na terça, quarta ou quinta-feira, joga no Equador contra a equipe do Alcas. Por conta do problema da altitude, há discussão de que se o Flamengo deveria ir com o time titular na final contra o Fluminense e um time reserva contra o Alcas lá no Equador, ou se o Flamengo deveria ir com um time misto, alternativo para cima do Fluminense e um time titular contra o Alcas lá na altitude. Há também, é lógico, os torcedores que querem que o Flamengo vá com o time titular nas duas partidas, que é o meu caso, por exemplo. Daí eu pergunto para vocês estão mais tendenciosos a serem como eu, botar titular lá e botar titular aqui contra o Fluminense, ou vocês poupariam fazendo uma equipe alternativa em alguma das duas oportunidades? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Como eu falei, nesse vídeo aqui a gente gosta de mostrar a parte mais tática, a parte mais de números. E é isso que eu vou mostrar para vocês, inclusive sobre os nossos adversários na Libertadores da América. A cada dia eu vou mostrar para vocês um dos nossos 3 adversários na Libertadores. Mas antes da gente entrar nesse bate-papo, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, eu quero falar para vocês que o nosso canal Fla Nação VVP foi indicado ao prêmio IBEST de Influenciadores Esportivos de 2022. Só da gente ser indicado, dentre milhões de profissionais no Brasil inteiro, já nos deixa muito honrado, já nos é motivo de vir aqui e agradecer a você que assiste o Fla Nação VP, o Resenha Rubro-Negra, o Verdade Vermelho e Preto, e que nos coloca nessa posição de estarmos disputando um prêmio tão honroso e tão grandioso aqui no nosso país. Bom, mas além de agradecer, eu venho pedir para vocês também votarem na gente para a gente ficar o mais bem posicionado possível. Isso traz visibilidade para o canal, traz a oportunidade de termos mais patrocinadores e podemos reverter o investimento dos patrocinadores no crescimento dos próprios canais. Quem sabe até cobrindo em loco o Mengão queridão. Então ajuda a gente. O link para você votar está na descrição aqui do vídeo e também no comentário fixado. Você pode votar uma vez por dia, mas você pode votar uma vez hoje, uma vez amanhã, uma vez depois da manhã, e pode copiar o link e espalhar nas suas redes sociais, pedir para aquele grupo de amigos, de familiares, para votarem. É rapidinho, é simples, é coisa de 1 minutinho só e nos coloca mais bem ranqueado nesse prêmio IBEST. É a primeira vez que a gente participa, eu estou muito honrado e muito emocionado. Se puder contar com a ajuda e vocês acharem que a gente merece, o link está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá? Bom, o Mengão queridão voltou a treinar nesta quarta-feira no Ninho do Urubu. Nós estamos vendo aí imagens do Flamengo e essas imagens são do treino de hoje e eu queria destacar com vocês algumas situações aí dentro, tá? A primeira situação é que a gente já consegue ver o Gabriel Barbosa, o Gabigol, batendo bola ali atrás do Léo Pereira, tá mais à direita da sua telinha, tem o Léo Pereira ali, atrás dele estava o Gabriel agora está conversando ali, a gente percebe também o Bruno Henrique encostando na bola agora, ó, brincando, a gente pode ver que o Bruno Henrique está bem esguio, né, gente?
tá fininho, bem fininho mesmo, parece que tá prontinho para voltar. A notícia boa do Bruno Henrique aí é que ele deve conseguir a antecipação do seu retorno. A princípio era previsto para o Bruno Henrique retornar apenas nas oitavas de final da Libertadores, mas ele deve conseguir retornar ainda dentro da fase de grupos da Libertadores da América. Esse treino é de hoje, as imagens são da Flá TV e a gente está vendo um aquecimento com um grupo de jogadores. Nesse grupo de jogadores a gente vê o Everton Cebolinha, Guilherme Varela, Pedro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Davi Luiz está mais ali no cantinho também, o Gabi está ali mais centralizado, Bruno Henrique também está ali, Matheus França, a gente não percebe, pelo menos eu não consegui ver, foi a participação do Matheus Gonçalves. A gente está vendo aí que o Arthur Vidal não fez um treino junto com os demais jogadores, ele fez um treino separado, fez um trabalho, uma atividade física toda separada, não está treinando junto com o grupo de jogadores, mas como a assessoria de imprensa não divulgou nenhum problema específico com o Arthur Vidal, a gente crê que ele deve estar disponível para o jogo contra o Fluminense. Quem não está disponível, que a gente pode ver de cara e já dá até um apertozinho no coração, é o Arrascaeta. O Arrascaeta, mais uma vez, não voltou a fazer atividades no campo, ele está tentando ali se curar de dores no adutor da coxa esquerda, que provoca nele dores no pubis, são as famosas dores no pubis que vêm desde setembro do ano passado, sem curar até o momento. Eu conversei com algumas pessoas antes de entrar ao vivo, gravar esse vídeo aqui com vocês, e o que eu consegui de informação é que hoje as pessoas dentro do Flamengo estão bem pessimistas com relação à participação do Arrascaeta, pelo menos na final do Campeonato Carioca, nesse primeiro jogo que acontece sábado agora, dia 1º, tá? Então, dificilmente nós teremos o Arrascaeta no dia 1º atuando pelo Mengão Queridão. O tratamento continua, as dores também, e por isso o Arrasca deve estar fora. Mas só de ver o Bruno Henrique aí correndo, e tá magro mesmo, hein? Nossa mãe, mas tá muito magro. E isso é bom para um cara que é velocista, né? Um cara que depende da sua corrida para poder fazer suas jogadas. Tem muita gente achando, o Bruno vai voltar como centroavante. Não necessariamente, ele tá bem magro, ele se cuida muito, ele é um cara de família, não é um gandaieiro, ele pode sim voltar a fazer aquela função que ele fazia lá em 2019. Mas isso vai depender muito daquilo que o treinador Vitor Pereira vai querer de desempenho do Bruno Henrique, se vai querer ele aberto pela ponta esquerda, se vai querer ele jogando mais centralizado como centroavante, até porque para o Bruno Henrique entrar no time, alguém vai ter que sair, ou o Pedro ou o Gabi, um dos dois vai ter que sair, ou então um Everton Ribeiro, um volante, alguém vai ter que sair para a entrada do Bruno Henrique. Como que vocês escalariam o time do Flamengo com a entrada do Bruno Henrique? Bom, coloca aí nos comentários que eu vou ler e vou ver como que vocês pensam sobre a formação do Flamengo utilizando o Bruno Henrique. Tá? Eu penso no Bruno Henrique aberto na ponta esquerda, o Pedro centralizado, com o Gabi aberto na ponta direita. Aí o Arrascaeta centralizado, Gerson e Thiago Maia como os dois volantes, os dois alas, Varela e Ayrton Lucas, e os três zagueiros que ele tanto gosta e que ele não vai abrir mão enquanto ele for treinador do Mengão Queridão. Mas tá na hora da gente começar a conhecer os adversários que nós vamos enfrentar na Libertadores da América. Não sei por que eu escolhi começar pelo Racing. Poderia ter começado pelo Alcas, né, que é o nosso próximo adversário. Mas é até legal que a gente deixa para estudar o Alcas quando nós estivermos mais próximos de enfrentar a equipe equatoriana. Então eu vou começar mostrando para vocês a equipe do treinador Fernando Gago, o Racing. O Racing é, sem sombra de dúvidas, a equipe mais difícil que nós vamos enfrentar nessa fase de grupos da Libertadores da América, por méritos desportivos, por méritos técnicos, porque o Alcas deve ser um desafio gigantesco, mais por conta da altitude do que por conta da qualidade dos seus jogadores. A Fabrício Alcas foi campeão ano passado do Equador, de boa, e daí, na moral? Ser campeão no Equador, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Mas nós perdemos para o Independente Del Valle. Sim, do meu ponto de vista, mais por deméritos nossos do que por qualidades do Independente Del Valle, diga-se de passagem, tá?
Até porque o Independente Del Valle hoje não é nem sombra do Independente Del Valle, que já foi em outras épocas, com revelações maravilhosas. Apesar de ser um time muito bem administrado, um time muito bom, eu acho que a gente teve mais deméritos na derrota da Recopa Sul-Americana do que méritos propriamente dito do Independente Del Valle. Bom, no grupo A, o Mengão queridão vai pegar, além do Racing, Aucas e Ñublense. Como eu já falei que o Aucas é equatoriano, o Ñublense ele é do Chile. E nós vamos conhecer também essas duas equipes. O treinador é o Fernando Gago. E ele gosta de utilizar dois esquemas, o 4-3-3 e o 3-4-3. É isso mesmo, pessoal. Ele também curte o esquema com 3 zagueiros. O esquema mais utilizado pelo Fernando Gago, que foi um grande meio-campista da seleção argentina, do Real Madrid. Quem é mais velho vai se lembrar dele, um jogador com boas ideias táticas de futebol. A formação que ele mais tem usado é essa que está na telinha de vocês, com o goleiro Gabriel Arias no gol, o Facundo Mura na lateral direita, Jonathan Galvão e Emiliano Insua na zaga, Gabriel Rojas na lateral esquerda. Aí nós temos o Moreno de volante, com o Juan Nardoni pelo lado direito, o Gomes, camisa número 11, pelo lado esquerdo, formando uma trinca ali no meio de campo. E os 3 atacantes, o Carboneiro, do lado esquerdo, o Matias Rojas, do lado direito, e, às vezes, Paulo Guerreiro, às vezes, o Romero como centroavante. Confesso que no esquema que ele vem mais utilizando, o Romero é o jogador mais avançado e mais utilizado. Paulo Guerreiro tem entrado menos na equipe, mas como o Paulo Guerreiro é um velho conhecido da nação rubro-negra, eu resolvi colocar o Paulo Guerreiro nessa escalação aí, para vocês se lembrarem. Mas quem está sendo mais utilizado é o Romero, tá? Agora, nessa equipe do Racing, nós temos alguns destaques, alguns bons destaques. O principal deles é o Matias Rojas, camisa número 10, de 27 anos. Inclusive, está com um contrato para se encerrar com a equipe do Racing no meio do ano agora. Equipes brasileiras ainda estão correndo para tentar a sua contratação. Internacional de Porto Alegre, o próprio Palmeiras, o Atlético Mineiro tentou, mas não conseguiu chegar nos valores de luvas pedidos pelo Matias Rojas, e eu tenho até informações de que o Flamengo fez uma sondagem no atleta, mas não teria passado de sondagens. Um outro destaque dessa equipe aí é o Jonathan Galvão, o zagueiro camisa número 8, que atua pelo lado direito do campo. O Jonathan Galvão, em 2023, fez 4 jogos pelo Racing, sendo 3 como titular. Ele deu uma assistência para gol, ele tem 82% de aproveitamento no passe, 23 interceptações por jogo, 20 desarmes e a média de 5,5 cortes por jogo. Gente, isso são números de João Gomes, cara. É número de volante. Você conseguir 23 interceptações, um zagueiro com 23 interceptações, é de cair o queixo mesmo. Porque geralmente quem consegue esse tanto de interceptações ou são os laterais, ou são os volantes, ou são meias. Zagueiro dificilmente intercepta. Para o zagueiro interceptar, ele tem que chegar antes do atacante na bola. Isso é interceptação. E esse é um papel que o Jonathan Galvão faz muito bem, o de chegar antes do atacante na bola. Então, Pedro, Gabi e os demais atacantes do Flamengo, nada de esperar a bola nos pés, porque com o Galvão não tem isso não. Ele vai chegar antes do centroavante, vai chegar antes do atacante. Se a gente não chegar, não atacar a bola, ele vai roubar. E ele vai chegar antes da gente, tá? Um excelente zagueiro. Voltando no Matias Rojas, que é o grande destaque da equipe do Racing, da equipe de Fernando Gago, ele tem 7 jogos esse ano, os 7 como titular. Fez 4 gols, gente, ele é um meia, ele joga aberto pelo lado direito. Sabe aquele jogador que o Flamengo poderia ter na figura do Arthur, por exemplo, que agora tá indo pro Palmeiras? É o Matias Rojas, tá? Ele é canhoto, joga exatamente como o Arthur joga, como o Everton Ribeiro joga, mas olha só, o Everton Ribeiro, durante todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, fez 2 gols.
o Matias Rojas, jogando 7 partidas do Campeonato Argentino, que não é um campeonato fácil, já fez 4 gols. Em 7 partidas, ele fez o dobro de gols que o Everton Ribeiro fez em todo o certame nacional o ano passado. Ele é melhor que o Everton Ribeiro? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que seria um bom jogador para disputar com o Everton Ribeiro a posição pelo lado direito. Vou até envolver mais. Poderia disputar também com o Gabriel a condição de jogar ali pelo lado direito. Teríamos então ali do lado direito o Matias Rojas, teríamos o Marinho, teríamos o Gabriel Barbosa e teríamos o Everton Ribeiro. Sendo que o Matias Rojas, além de entrar muito na área, ainda cobra falta. Um desses 4 gols, foi marcado numa cobrança de falta. Ele já sofreu uma penalidade porque entra driblando dentro da área adversária, tem um 1 contra 1 muito forte e eu adoraria que o Flamengo fosse atrás do Matias Rojas. Agora, se não formos, temos que ficar espertos com ele, porque além dos 4 gols, sendo um de falta, ele já sofreu um pênalti, ele tem 3 finalizações por jogo, o Everton Ribeiro, em média, tem 1.2, 1.3 finalizações por jogo. Ele tem 81% de acerto nos lançamentos. Sabe o que é lançamento, nação? É aquele negócio que o Davi Luiz tenta fazer e erra quase tudo, sabe? Aquele chute longo para frente. Aquilo ali deveria ser um lançamento, mas não é não. O Matias Rojas faz isso com precisão. Você conseguir ter 81% de precisão nos lançamentos é muita coisa, gente. Esse jogador é muito bom, tá? 38% de dribles bem-sucedidos. Tá aí onde ele perde para o Everton Ribeiro. Ele tem 38% de dribles bem-sucedidos. Sabe qual que é a média do Everton Ribeiro? 78%. O Everton Ribeiro é craque. Ele é muito bom de bola, mas eu não acho que seria ruim ter alguém para revezar com ele por ali. É claro que vocês podem falar do Matheus Gonçalves, leva a maior fé no moleque. A nossa base vem muito forte também, vem muito para cima. E tomara que tudo dê certo para esses meninos poderem brilhar e nos ajudar. E tomara que a fome que a diretoria tem de vender essa molecada passe para que a gente possa aproveitá-los o máximo possível na nossa equipe principal. Agora eu falei para vocês que eles também gostam de jogar no 3-4-3. De vez em quando o Fernando Gago muda a escalação. Aí ele continua utilizando o Gabriel Arias no gol, ele usa o Jonathan Galvão aberto pela direita, com o Áviles centralizado e com o Piovi mais aberto pelo lado esquerdo. Nesse caso ele tira o Emiliano Insua da zaga. E aí ele usa uma linha com 4 jogadores no meio de campo, que é o Opaso, que joga mais pela direita, Nardoni e Moreno mais centralizados, e o Roja, lateral esquerdo, sobe para fazer a ala esquerda. No ataque ele continua utilizando o Carboneiro, o Matias Rojas e o Paulo Guerreiro ou o Romero. Então muda mais na estrutura do meio de campo, saem algumas peças, mas basicamente é esse o grupo de jogador que vem sendo mais utilizado pelo técnico Fernando Gago, que olha, eu nos últimos dias, desde o sorteio da Libertadores, comecei a assistir jogos inteiros do Racing, comecei a ler matérias, artigos sobre o Racing, e o Gago tem me surpreendido por tudo que ele tem feito e pelas ideias que ele ainda tem para implementar no Racing, que hoje é considerada a 3ª força da Argentina, perdendo apenas para River Plate e Boca Juniors. Nação, essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês. Eu vou trazer todo santo dia uma informação diferente sobre os clubes os quais o Flamengo vai enfrentar na fase de grupos. Vou trazer também informações sobre a cidade, sobre o estádio. A ideia é a gente conseguir compreender aqui no Resenha Rubro-Negra todos os aspectos dos nossos adversários na Libertadores da América, tá legal? Então, dia após dia, eu vou montando vídeos para vocês ficarem por dentro do que o Flamengo vai enfrentar. Hoje foi o Racing, amanhã será uma outra equipe, tá bom? Nós teremos daqui a pouquinho o sorteio da Copa do Brasil, às 13 horas. Eu não poderei fazer o sorteio ao vivo, porque calhou de ser no horário que eu busco minhas menininhas na escola, mas eu vou estar tanto no Fla Nação VP, quanto lá no Verdade Vermelho e Preto, com a Miriane, falando sobre esse sorteio com vocês ao longo do dia, tá bom?
Não se esqueçam de votarem no prêmio IBEST no nosso canal. Vocês podem votar uma vez por dia, podem convidar os parentes, os amigos, não tem que fazer absolutamente nada, é muito fácil, é só dar um cliquezinho no coração lá, todo dia, para a gente poder ficar o mais bem posicionado possível. Eu agradeço a todos vocês por tudo. Divulguem o vídeo aqui do Resenha para a galera lembrar que esse canal ainda existe, está muito ativo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta